segredo, amadas, é priorizar-se, né? É se colocar acima de tudo, é se cuidar, cuidar da tua saúde em primeiro lugar, porque sem saúde tu não, né, não tem condições de fazer nada, né? Tu só vai ter que cuidar da doença, simples assim. E eu sei, né, que muitas pessoas vão dizer, não, mas e os meus filhos, eles estão em primeiro lugar. Daí eu vou te perguntar, né? Se tu adoecer e morrer, o que, que vai acontecer? O que, que é né, mais importante para os teus filhos, né? É que tu te cuide, né? O que, que é a melhor coisa que tu pode dar para os teus filhos? Gurias, agora eu vou contar um pouquinho um pouquinho da minha história, assim, né? Para vocês entenderem, assim, né? Essa questão dos filhos que muitas vezes dá um pouco de culpa ou de não entendimento por algumas mulheres. Eu também não entendia, né? Eu diria assim, sempre há um tempo atrás, não, primeiro meus filhos, eu, né? E muitas outras coisas eu botava em primeiro lugar, né? E a pergunta que eu sempre faço, assim, que tu faz para ti agora, que eu acho importante tu pensar, qual é a melhor coisa que tu pode dar para os teus filhos? Então, guriazinhas, essa pergunta foi uma coisa que me bateu, né? Inclusive, quando eu tive que tomar a mais difícil decisão da minha vida, eu acho, né? Que foi me separar do pai deles. Então, é óbvio que eles não queriam. Então, foi difícil, né? Ou eu satisfazia eles ou a mim. Mas assim, eu estava muito infeliz e realmente eu estava assim no fundo do poço. Nada contra o pai deles, né? Só tenho a agradecer porque eles, com ele eu tive as maiores preciosidades da minha vida, que são meus filhos, né? Mas eu pensava assim, ó, né? A melhor coisa que eu posso dar para eles é uma mãe bem. E eu estava infeliz, eu não estava bem. Então, isso aí foi me confortando para tomar uma decisão tão difícil, que realmente foi difícil. Eu vim de uma família católica, daquelas bem tradicionais, então não existia separação não tinha essa hipótese, né? Mas, né, depois que eu casei, né, eu comecei a namorar muito cedo, foi muito difícil porque eu estava infeliz. E dizer que tem uma causa, não, tinha, depois a gente vai vendo, tem várias causas assim, né, que não tem por que falar aqui, né? Mas assim, ó, eu precisava me separar para poder viver, para poder me sentir bem de novo, porque aquela relação não servia para mim, né? E não tô criticando nem nada, tá, gente? É aquela coisa de incompatibilidade de visões, né? Então, assim, ó, daí eu consegui tomar essa decisão difícil de me separar para ficar bem, tá? E não me arrependo, né? Então, ali eu quero mostrar para vocês, assim, ó, o quanto muitas vezes, né, a gente se priorizar é o que a gente pode fazer de melhor para os nossos filhos. A gente se cuidar é o melhor. Ainda mais criança pequena, a melhor coisa que tem é ter uma mãe bem, ou ter uma mãe doente, tu já pensou? Uma mãe infeliz, o que eu vou passar para eles, né? Então, eu sempre pensar assim, o que eu quero passar para eles é assim, ó, que quando a situação não estiver boa, que eles lutem do jeito que puderem para poder sair daquela situação e poder viver bem. E hoje eu vejo assim que é uma coisa muito cultural na mulher, né? De reclamar, de falta de tempo, de fazer tudo pelos outros, que ninguém reconhece. Olha, isso era o que eu mais via assim no meu consultório. Que fazem tudo pelos outros e que às vezes no final do dia estão esgualepada. E eu fiz isso muitas vezes, né? Então, assim, estão muito esforçadas e frustradas porque ninguém reconhece. E daí, o que acontece? A única coisa que dá prazer é a comida, né? Daí desconta na comida, engorda, daí se olha no espelho, tá mais gorda, tá se sentindo mal, tá mais cansada. E daí aquele círculo vicioso, né? Que só ia acontecer, muitas vezes acontece, né? E daí vem aquela história, não, eu passei o dia inteiro me ralando, então eu mereço esse docinho, eu mereço essa cervejinha, eu mereço, né? Uma compensação pelo dia que foi horrível. Amada, o que tu merece? Tu merece viver feliz, tu merece ter saúde, tu merece estar lépida e faceira para poder trabalhar, para poder fazer tuas trilhas, para poder cuidar dos teus netos, se abaixar, cuidar da tua casa, para tu fazer o que tu quiser, né? E esse eu mereço é aquela coisa, eu mereço que aquele gostinho daquele docinho ou daquele salgadinho que é delicioso, mas que vai entrar lá para dentro da tua boca e começa a corroer tuas entranhas. O que tu merece, guria? Tu merece viver bem, tu merece ter saúde, tu merece ter energia, tu merece curtir a vida, né? A tua sexualidade, a tua sensualidade, a tua energia, o teu trabalho, aquelas coisas que te dão prazer.
E se tu tá doente, tu não tem prazer em nada. E daí confunde isso com depressão também, né? Porque são sintomas de depressão também. E às vezes é só se cuidar, é só se olhar, é só olhar para as escolhas, para aquilo que tu come, as escolhas dos teus exercícios, as escolhas das suas relações. Tu fazendo isso, te priorizando, tu tendo tempo para te olhar, a tua vida vai modificar. Então, gurias, eu vou dizer assim, ó, eu entendo muito essas mulheres, tá? Porque eu fiz isso durante muito tempo, né? Eu acho que eu me acordei mesmo, foi aos 62 anos, e assim mesmo foi um tempinho, né, que eu comecei a me trabalhar, comecei a me enxergar mesmo e ver exatamente o que eu queria, as coisas que me serviam e as coisas que não me serviam. Gurias, não foi fácil, assim, né? Sair de uma psiquiatria clássica para ir para um lado de uma medicina preventiva que é olhada com muito maus olhados pelos meus colegas, pela maioria dos médicos. Não foi fácil, né? Foi com muito esforço, né? Não foi muito fácil entrar em vídeo. Eu odiava fazer vídeo, achava que ia me dar um branco que eu não ia conseguir fazer nada. Até deixei meus primeiros vídeos, estão ali, quem quiser ver. Olha só como eu me sentia mal, como era difícil, meu Deus do céu. Então, eu sempre digo assim que a mulher, né, teve essa evolução da mulher, da liberdade, do feminismo, coisa assim. Eu digo que a mulher saiu para enfrentar o mercado de trabalho, saiu para trabalhar, para contribuir dentro de casa, mas não se desapegou das tarefas do dia a dia. Então, ela, né, são 3 turnos de trabalho, né? Coloca tudo nas costas e não consegue se dar conta de tudo. Então, e isso aí vai ser péssimo para o teu emagrecimento, vai ser péssimo para tua, para o teu olhar, para tua, né, como tu pensa da vida e como tu te sente, né? E gurias, assim, ó, quando eu digo do lar, né, as tarefas do lar, eu digo com todo carinho e respeito muito, né? Tem pessoas que escolhem isso e tá tudo bem, o importante é tu tá fazendo aquilo que tu escolhe. Eu acredito que a gente tá aqui pra gente ser aquilo que a gente quiser, tá? Mas desde que nós estejamos no comando, né? Porque são escolhas nossas e não soterradas por aquilo que as pessoas esperam de nós, a família espera de nós, a sociedade espera de nós. Não, são escolhas que são consultadas lá na tua intimidade, lá nas tuas entranhas, que é isso que eu quero fazer na vida. Se tu tá soterrada, eu vou te dizer o seguinte, amadinha, a responsabilidade é tua, com todo carinho, tá? É tu que criou isso, né? Criou isso dentro de um contexto cultural que faz parte também. Mas a boa notícia é que a gente pode se libertar disso, gurias. Podemos nos curar, podemos mudar, podemos fazer aquilo que a gente quer. E como eu sempre digo, nós precisamos primeiro cuidar do nosso corpo para depois a gente evoluir na saúde mais sutil. Nós precisamos emagrecer, né? Célula de gordura é doença, então a gente tem que ser saudável. Então a gente tem que tirar essas células gordurosas, que são células vampiras, que vão sugando a nossa energia e não deixando a gente viver bem. E o que seria nos priorizar? É cuidar do nosso tempo, né? Do nosso tempo cronológico, cumprir as nossas tarefas do dia a dia, organizar nossas prioridades e no término do dia ter a sensação boa de dever cumprido. É ter um espaço para nós. É ter um espaço para nós, para nos cuidar do nosso físico, da nossa alma, da nossa mente, né? E esse espaço pode ser no horário que tu quiser, né? Vou te dizer, o meu espaço é de manhã cedo. Eu levanto bem cedo e no mínimo 1 hora eu preciso para me organizar, tá? Me organizar não, para me cuidar, né? Eu gosto de 2. Eu gosto de acordar às 4 da manhã e daí às 6 começa a academia. Eu gosto de 2 horas, mas às vezes não é possível. Às vezes eu tenho que usar um pouco dessa hora para fazer alguma atividade. Mas na realidade, assim, no mínimo 1 hora eu paro pela manhã para poder entrar em contato comigo, né? Esse é um espaço meu, que eu tô sozinha com meus pensamentos, com a minha cabeça, com meu sentir, que eu procuro, assim, parar, respirar, né? Meditar, entrar em contato, assim, relaxar, porque quando a gente relaxa, a gente entra em contato com o lado mais íntimo da gente, né? E nesse momento a gente consegue ter percepções, ter insights, ter intuições que muitas vezes, se a gente está sempre no piloto automático, a gente não consegue.